de estarmos juntas novamente. Como é precioso, né, irmãs? Nós nos levantarmos e ter esse momento com o Senhor. E muitas vezes nós estamos, às vezes a gente vai se acomodando com algumas coisas e o Senhor, ele tem as suas formas de nos, né, nos despertar. E essa semana, né, ontem a minha líder hoje do círculo de oração, né, ela disse que essa semana nós estaremos em oração na igreja. E eu falei para ela, olha, eu não vou poder estar hoje, né, devido que é o mesmo horário que nós estamos aqui, das 7 às 8, e eu já justifiquei a ela, né, não estaria em casa desalenta, mas estaria também fazendo aquilo que o Senhor tem nos colocado aí, nos incumbido, de estar falando da palavra do Senhor. E eu fico muito grata, irmãs, e nós estamos sim, né? Se nós já orávamos, se nós já buscávamos a presença do Senhor, esse tempo é um tempo em que nós precisamos ainda mais estarmos em vigilância, em estarmos atentos, porque nós estamos vendo, né, que não tem como, não tem para onde fugir mais, não tem como mais dar um jeitinho, não tem jeito mais de ficar na aba do irmão ou na aba da irmã, orem por mim, façam por mim, estudem por mim, busque na palavra por mim. Nós não estamos mais nesse tempo, irmãs. Nós estamos no tempo de buscarmos pela nossa vida para que nós possamos ter alimento para aqueles que estão desesperados, porque nesse mundo, irmãs, tem muitas almas que estão sendo sucumbidas, porque muitas vezes eu e você não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, quando ele diz para nós, né? Se prepara, vai orar, vai buscar uma palavra, porque o Senhor, ele tem direcionamento e nós precisamos, irmãs, estarmos atentas quando ouvirmos sentir aquele desejo, porque é algo que alguém pode falar, mas como eu sei que Deus está falando comigo? Quantas vezes nós estamos lavando uma louça e de repente bate aquele desejo de orar e a gente fala assim: eu vou só terminar essa louça e depois eu vou, irmã. E aí, esse depois eu vou, o Senhor já passou o momento em que o Senhor queria te entregar algo especial. Não que ele não possa te entregar novamente, pode, porém era aquele momento, era a obediência. A entrega a qual nós precisamos ter mais sensibilidade e que nós estamos perdendo essa sensibilidade. Quantos deixam para depois? E quando vai, não tem mais oportunidade. Então, que nós possamos, nesta manhã, estarmos atentos e ouvir a voz do Espírito Santo quando ele fala conosco. Eu quero aqui fazer menção do texto a qual o Senhor já vem falando comigo em alguns dias, né? E quando a irmã me deu, e eu disse, Senhor, para quem seria essa palavra que o Senhor falou comigo? Porque realmente eu senti algo muito lindo quando eu li essa passagem. E eu confesso às irmãs que eu pensei, né? Vai ser nas oportunidades na igreja, mas não foi. E quando a Mancilene me entrou em contato, eu disse: Ah, Senhor, o Senhor é aquele que provê todas as coisas, né? Então é por isso que nós precisamos estarmos atentos. E a palavra se encontra no livro da criação, em Gênesis, capítulo 25. Eu vou ler do verso 19 em diante, que diz assim: Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque a idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, a arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que eu sou assim? E se foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: Duas nações há dentro do seu ventre,
e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo de todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu do seu irmão, agarrado a mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habilitado em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe a vendeu a sua e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãs, nós vemos, né, uma passagem que muito me chamou aqui a atenção, porque nós vemos que os versículos 22 e o 23, né, que mais assim, quando eu li, o Senhor falou fortemente ao meu coração, porque nós sabemos que Isaac era o filho da promessa, né? O Senhor prometeu a Abraão, porém Sara, né? Eles não esperaram que a promessa se cumprisse, colocou a mão adiante, e a gente sabe que todo o problema que causou. Mas Isaac, ele fez diferente do seu pai, né? Que ele foi buscar, quando seu pai mandou buscar Rebeca, e ele viu, né? Já estavam ali mais de 20 anos casados, e Rebeca ainda não tinha dado à luz a um filho. E naquela época, a mulher precisava, né, gerar, e nós vemos que Rebeca, ela era estéril. Mas Isaac não deixou de orar pela sua esposa. Isaac não cometeu o mesmo erro que seu pai. Isaac permaneceu na oração, porque ele sabia que o Senhor cumpriria as promessas. E é isso aqui já me chama esse ponto já me chama muito a atenção, porque muitas das vezes o Senhor nos faz promessas, o Senhor tem algo na nossa vida, e só que nós queremos que as coisas aconteçam do dia para o outro. E nós vemos que aqui Isaac orou por 20 anos e ele não desistiu da promessa. Ele permaneceu firme no seu propósito, porque ele sabia, se Deus que ele servia, o Deus de Abraão, se fez uma promessa, ele saberia que essa promessa se cumpriria, não importava o tempo que se passasse. Ele sabia, porque o Senhor, ele é fiel. Quando Deus fala algo, irmãs, a nosso respeito, nós precisamos compreender que vai vir lutas, vai vir desafios, vai vir situações para que nós desanimamos daquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Vai vir situações que você vai dizer assim, mas Senhor, está indo tudo a contramão do que o Senhor disse para mim. Vai vir situações que vai às vezes tirar do equilíbrio, mas eu quero dizer para você, minha irmã, se você entender o propósito do Senhor e você reconheceu a voz de quem falou com você, eu quero dizer, permaneça no propósito, permaneça na presença, porque todos podem desistir, mas você permanece, porque a promessa ela cumprirá. E assim nós vemos que Rebeca, ela, né, engravida. Há 20 anos depois de oração, o Senhor concede que Rebeca tenha ali
um filho. Mas o Senhor, e a bênção foi em medidas dobradas, que Rebeca, ela está gerando 2 filhos ao mesmo tempo. E nós vemos que aqui a palavra do Senhor vai dizer que, né, são 2 nações. E ali, quando Rebeca, porque a gente sabe que já está grávida, gerar já tem, né, todo um desconforto para nós. Nós sabemos como é difícil ser gestante. A gente começa a perder as nossas habilidades que a gente fazia com tanta facilidade, né? É muito lindo, é precioso esse momento da gente gerar, da gestação. A cada momento você vibra, né? E o processo ali do crescimento daquela criança no nosso ventre. Imagina a Rebeca, que por 20 anos ela esperava por aquilo e de repente ela começa a sentir, né, aquela sensação de que tinha alguma coisa em seu ventre se mexendo, né, e aquela alegria, e foi passando-se alguns meses e ela começou a ficar desconfortada porque ela percebeu que alguma coisa não estava normal dentro do seu ventre, e ali veio trazendo totalmente um desconforto, e ela sentia que, né, havia ali uma luta dentro do seu ventre. E imagina a dor que Rebeca não sentiu nesta gestação, porque Rebeca, ela não estava gerando somente 2 crianças normais, não. Rebeca estava ali porque ela era aquela que foi concedida para aquele que o Senhor já tinha dito que seria Isaac, o que traria a descendência de Abraão. Então nós sabemos que Rebeca foi escolhida pelo Senhor, Rebeca já tinha sido preparada, então ela começa a ver que dentro do seu ventre começa a ter aquele desconforto total, e ela começa a ficar preocupada. E será que esta gestação vai chegar ao fim? O que está acontecendo? E quantas das vezes nesse processo em que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando, nós questionamos o Senhor, nós queremos dizer: Senhor, por que que eu tenho que passar por tudo isso? Ou por que eu tenho que ser humilhada? Ou por que eu tenho que ouvir palavras tão duras que muitas das vezes me deixam triste, desanimada, por isso eu quero voltar para trás. Minha irmã, eu quero dizer para você que o evangelho do Senhor não é para que nós vivamos num mar de rosas, aonde nós não vamos enfrentar lutas, aonde nós não vamos enfrentar essas questões. Principalmente, nós vemos que, infelizmente, muita gente não conseguiu entender o real sentido do evangelho de Cristo, mas estão vivenciando um evangelho de facilidade, um evangelho onde que você tem que ser o centro, e o Senhor Jesus não nos chamou para esse evangelho. Jesus Cristo nos chamou para um evangelho de cruz, um evangelho de entrega, um evangelho de renúncia, um evangelho que o Senhor Jesus tem colocado na minha e na sua vida, minha irmã, que para que nós prosseguimos, e nesse meio do caminho nós vamos enfrentar, sim, coisas que vai nos entristecer, que vai nos tirar às vezes, mas nós precisamos entender que quem nos chamou e fez a promessa é fiel para cumprir. E a maior das suas promessas para mim e para você, minha irmã, é que ele voltará para nos levar para as mansões celestiais. Nós não podemos desistir dessa promessa, porque tudo que vem que o Senhor nos conceder no meio do caminho são só coisas lindas que o Senhor vai colocar no nosso momento, mas eu quero dizer que a maior delas é a salvação da nossa alma, é a salvação da nossa vida espiritual. Nós precisamos compreender que muitos estão atravessando situações difíceis, e quando nós vemos algum crente que está passando necessidade ou que está passando por algum problema, nós muitas das vezes queremos já dizer: será que ele pecou? Será que ela está fazendo alguma coisa errada? Minha irmã,
nós não podemos fazer assim, porque quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, a vida dos apóstolos, o que eles passaram nessa vida, Jesus, o próprio Jesus veio aqui e as pessoas não o aceitaram, as pessoas ali o humilharam, colocaram numa cruz, fizeram tudo o que fizeram com o nosso Senhor Jesus. E porque eu e você tem que ser diferente, porque nós temos que ser diferente, minhas irmãs, porque nós temos que querer ser amada pelo mundo, porque o Senhor disse que se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos ser odiados por esse mundo, e nós precisamos que o mundo não goste de nós mesmos, mas nós temos que ter a verdade em Cristo Jesus, nós temos que defender e levar o evangelho do Senhor com sabedoria, porque, irmãs, amar o mundo, nós vamos aborrecer a Cristo, mas se nós amarmos a Cristo, nós vamos aborrecer o mundo de pecado. Nós não podemos deixar de amar as almas que estão lá, mas amar o pecado nós não podemos. Nós temos sim que renunciar a essas coisas que têm vindo para trazer dissensões. Nós temos visto que o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que o evangelho do Senhor seria pregado de uma forma ou de outra, irmã, porque muitas vezes eu e você às vezes nos calamos, mas o Senhor levanta aquele lá no meio para falar da palavra dele. Mas eu quero dizer, irmãs, sabe por quê? Porque eu e você muitas das vezes estamos aqui com medo de falar a verdade. Então o Senhor Jesus, ele precisa gritar no meio daqueles que estão ali, os loucos, para dizer que Jesus está voltando, que é real o arrebatamento e que esse mundo de pecado está indo cada dia pior. E nós vemos que nesse momento ali do desespero de Rebeca, ela se questiona com o Senhor e ela vai perguntar para o Senhor o que está acontecendo dentro dela, se ela foi escolhida, se o Senhor levou 20 anos para que a promessa se cumprisse na vida dela e o Senhor concedeu os filhos a ela, o que estava acontecendo ali dentro do ventre dela? E o Senhor vai responder a ela. É coisa mais linda, irmãos, quando nós vemos que que ela se prostra diante do Senhor. Então é isso que nós precisamos entender, que quando nós estamos nessa situação, vamos buscar a direção, vamos buscar o discernimento do Senhor, vamos buscar do Senhor o que Ele quer da nossa vida. E quando ela pergunta, o Senhor disse para ela, né, que ela não estava gerando somente duas crianças normais, mas dentro do seu ventre, aleluia, glória a Deus, havia duas nações, aleluia, oh, aleluia. Mas eu vai dizer, né, que o menor serviria o maior. Então, muito me chamou a atenção nesse versículo, quando ele diz assim: e o Senhor lhe disse: duas nações há dentro do seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Irmãs, olha que profundidade esse versículo, olha a profundidade, né? E ali, imagina Rebeca recebendo esta palavra do Senhor, né, que dentro do ventre dela duas nações, duas grandes nações, e nós vemos que realmente isso aconteceu. Mas, irmãs, antes de Jacó nascer, o Senhor já tinha, a vida de Jacó já tinha sido traçada. E nós vemos que, e o que muito me chamou aqui a atenção é que nós vemos muitas das vezes, nós queremos pregar, né, que Jacó, ele fez com que roubou a primogenitura de Isaú, e ele foi ali o enganador, mas só que, mano, se nós pararmos para entender que antes dele nascer, o Senhor já tinha dito para Rebeca o que seria da vida de Jacó. Mas só que, infelizmente, Rebeca e Isaac tinha esperado os momentos certos, fazendo tudo na direção do Senhor, mas houve, né, ali a dissensão, e isso é que nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente, mas nós que somos pais, né, nós que estamos nas lideranças, nós que estamos aí no trabalho do Senhor. Então, não estou assim, nós temos que entender todo um contexto. Eu não sei qual você está passando, mas ali houve, né, Jacó,
Rebeca, ela tinha um querer a mais pelo seu filho Jacó. E nós vemos que Isaac, ele tinha um querer mais com Esaú. E nós vemos que essa questão, né, de muitas das vezes nós olharmos pelos olhos carnais e achar que a potencialidade do outro é maior, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vemos quando o Senhor manda Samuel ir ungir Davi, né? E quando Samuel chega à casa do pai ali de Davi, nós sabemos que Samuel, infelizmente, ele olha pelos olhos carnais e ele já começa a ver os homens robustos, né? E ele ali imagina que são aqueles ali que vai ser o que o Senhor escolheu para reinar. Mas o Senhor diz para ele, né? Samuel, você vê, né, por fora, mas eu olho o coração. Então o Senhor já sabia que Esaú não poderia reinar sobre a nação, mas ele sabia que Jacó, aquele que ele escolheu para proclamar, né, que daí vai surgir as 12 tribos da vida de Jacó, mas só que infelizmente por esta questão, né, de um ter ali o interesse maior pelo outro, Rebeca, no meio do percurso, ela dá um jeitinho que para o Senhor não precisa. Minha irmã, não dê jeitinho nas coisas do Senhor. Aquilo que ele falou a seu respeito vai acontecer no tempo certo, na hora certa, porque se for algo que vem fora da direção de Deus, no momento que você ainda não está preparada para o processo, isso vai trazer consequências, vai trazer dores e você não vai compreender o propósito do Senhor. É por isso que nós vemos muitos pregadores que muitas das vezes se levantam, pastores, homens, mulheres que estão pregando a palavra do Senhor, cantores que estão aí né, cantando e de repente eles já dizem que não estão mais no mundo gospel, já não estão mais na igreja, já deixaram, sabe por quê? Porque fizeram as coisas sem antes o tempo do Senhor, colocaram os carros adiante e nós não podemos ser assim. Nós vemos que nesse momento Rebeca ela erra por questão que ela de uma certa forma ela trama contra o seu esposo para que o seu filho ela já sabia que o Senhor tinha falado. Então por que Rebeca não esperou o Senhor fazer da forma certa? Eu quero dizer, irmãs, que se o Senhor já tinha falado que o menor, né, que o maior serviria o menor, o Senhor já tinha tudo, o jeitinho que ia acontecer, a forma que ia se suceder, e talvez da forma de Deus, aquilo não teria sido uma dor tão grande para Jacó. Ele não precisaria sair da sua parentela, da sua família, porque ele ali concedeu uma briga muito grande entre os dois irmãos. Porque, infelizmente, Esaú, ele só via as coisas ali que os seus olhos alcançavam, mas Jacó já olhava lá na frente. E isso nos traz uma lição, que nós não podemos tomar as decisões precipitadamente, mas nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos orar, porque antigamente, minhas irmãs, né, eu falo antigamente assim, porque eu sempre via, nada se tomava decisões na vida de ninguém, dos nossos antepassados, né, das pessoas que vieram antes de nós. Ninguém tomava uma decisão, e decisão simples, irmãs, sem antes ir para a oração, sem antes entrar no seu quarto e perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Ninguém vendia uma casa, ninguém vendia um carro, ninguém dava um passo se antes não perguntasse para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É do Senhor, não é? E se o Senhor dissesse que não, irmãs, não fariam. E hoje, muitas das vezes, nós tomamos as atitudes por nós mesmos. Quantas vezes nós estamos aí na iminência das coisas do Senhor e nós dizemos: eu não quero mais saber, eu não quero mais saber porque alguém me olhou torto, porque alguém falou isso para mim, porque alguém desagradou daquilo que eu estou fazendo. E nós vamos errar, irmãs, mas nós precisamos entender que nesse percurso vai haver dificuldade, mas o Senhor vai estar conosco. Nós vamos buscar na presença do Senhor. E infelizmente, Rebeca não esperou
E ali ela tramou, né? Não precisava ter tomado aquela atitude. Rebeca podia ter continuado, porque nós vemos que naquele tempo era normal os homens ter várias esposas, mas Isaac, porque ele era o filho da promessa, ele permaneceu, né? Ali somente com uma esposa, mostrando, né? Para mim e para você, né? Que que Jesus viria também. E ali nós vemos que ele teve só uma esposa. E ele honrou essa esposa, ele honrou, e nesse momento nós entendemos que Rebeca poderia sim também ter honrado o seu esposo nesse momento, não precisaria, no leito de morte de Isaac, Rebeca fazer, né, com Jacó para que ele se passasse por Isaú. Mas só que também nós vemos que Isaú, pela sua afobação pelas coisas, né? Porque ele tinha um outro, era da caça, então ele não tinha uma vida de, como nós podemos dizer, né? Assim, regrada, direcionada. Hoje ele estava aqui, amanhã ele estava lá, e isso nós não podemos ter. É por isso que nós precisamos ter a nossa vida com Deus constantemente, porque Jacó, ele estava ali, era feito tudo que ele fazia, era ele já cuidava antes, não fazia nada antecipadamente, e mais Isaú não. E naquele momento Isaú chega da caça com muita fome, e em vez dele, né, parar e pensar antes de tomar a decisão, ele já tomou uma decisão errônea. Ele correu e Jacó, né, já astuto ali, ele já vinha premeditando com a sua mãe, ele achou a oportunidade a qual ali lhe cabia, e ele ali compra a primogenitura de Esaú. O que seria a primogenitura? Era ter, né, o cajado em sua mão. Aquilo que estava nas mãos de Isaac passaria a ser para a mão de Jacó. Ali seria ele o líder espiritual, e foi o que aconteceu. E era o que Deus já tinha falado sobre a respeito dele, mas infelizmente, né, traçou por um caminho errôneo. E nós vemos que por ele fazer esse caminho errôneo, nós vemos que infelizmente ele teve as consequências das suas decisões, mas não deixou de cumprir o que Deus falou na vida dele. Mas poderia ter sido. Poderia. É por isso que eu e você, minha irmã, precisamos tomar muito cuidado quando Deus falar algo ao nosso respeito, nós entendermos e esperar o tempo do Senhor. Mas não é esperar o tempo do Senhor sem fazer. Não, é esperar o tempo do Senhor, buscando no Senhor, nos aperfeiçoando. Se o Senhor disse que você vai ser uma cantora, se o Senhor disse que o seu louvor alcançarão almas, alcançarão vidas que precisam ser resgatadas, busque na presença do Senhor. Vai para a oração, vai para a consagração, vai se aprofundar na palavra, né? E vai também aprender as técnicas do louvor, porque nós precisamos sim, irmãs, ter o conhecimento secular, mas principalmente a unção do Espírito Santo, porque eu leio aqui essa palavra, sem a unção do Espírito Santo, sem o direcionamento do Senhor, sem a graça do Senhor, será simplesmente meras palavras. Mas quando nós entendemos, aleluia, que o Senhor, aleluia, quando eu leio aqui, o Espírito Santo, ele ministra os nossos corações, assim como o Senhor fez comigo, quando eu li esses 2 versículos, do 22 e do 23, que quando Rebeca, ela vai perguntar para o Senhor o que estava acontecendo dentro do seu ventre. Ali o Senhor ministrou algo no meu coração. O Senhor disse: Jacó já estava determinado que ele seria. Que ele seria aquele que ele escolheu para estar na geração, para ter decisão, minhas irmãs, nós precisamos compreender. O Senhor já tinha falado com Rebeca, não precisava ela tomar aquela decisão, não precisava Jacó fazer o que fez, mas infelizmente ele aconteceu por um descuido, e que nós na nossa vida nós não descuidamos, que nós não deixamos
de buscar a presença do Senhor, para que o Senhor nos mostre o caminho certo, as decisões que precisamos tomar, as falas que precisamos ter, aleluia, aonde precisamos ir, as pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor através das nossas vidas, e que nós possamos frutificar com a. Mas eu quero dizer que, devido a tudo isso, nós vemos que Jacó, infelizmente, teve que passar por todo aquele processo, mas o Senhor deu a graça para Jacó, porque o Senhor sabia, mas houve um tempo para que o Senhor tratasse com Jacó, até que o Senhor mudasse o nome de Jacó para Israel, mas houve dores, houve dificuldade, porque você já imaginou o tempo em que Jacó teve que conviver com aquilo tudo que ele tinha feito contra o seu irmão, só que teve o tempo que Jacó teve que pedir perdão, Jacó teve que reconhecer que o que ele fez foi errado, porque ele agiu precipitadamente. Antes nós vemos que Jacó, ele fazia as coisas tudo correto, mas nesse momento ele errou. Mas é por isso que nós precisamos nos atentar e permanecer firme, minhas irmãs, porque nós vemos que esse tempo que o Senhor nos chamou é um tempo de batalha, é um tempo de guerra espiritual muito grande. Você tem percebido, minha irmã, que quando você tem dobrado o seu joelho, quando você tem clamado ao Senhor, ou até mesmo nos dias que a gente levanta, às vezes nós já sentimos a dificuldade que está entre as batalhas espirituais, mas eu quero dizer, nós permanecemos firmes, porque o Senhor, Ele é conosco. E quando nós pensamos que está tudo perdido, o Senhor levanta alguém para dizer para nós, irmãs, que ainda a igreja do Senhor faz a diferença na terra quando dobramos os nossos joelhos. A minha e a sua oração, minha irmã, ela faz diferença. Às vezes nós não olhamos, não compreendemos, nós não estamos vendo, mas eu quero dizer que por causa da sua oração, por causa da minha oração, o Senhor ainda tem guardado esta nação. O Senhor ainda tem colocado as suas mãos estendidas sobre as vidas que estão sendo ainda em cativeiro. Mas o Senhor nos usará para libertar esse povo, porque breve, muito em breve, nós estaremos dando adeus a tudo isso. Mas nós não queremos ir sozinhos. Nós precisamos saquear o inferno, porque muitas almas estão ainda precisando reconhecer que o nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. E mesmo que alguns não se prostrem diante dele, mas vão saber que há um só Deus, aleluia, que é o libertador, e que nesse tempo nós sejamos esses que proclamarão o evangelho do Senhor. Não desanime, minha irmã, não desanimes pelas lutas, não desanimes pelas dificuldades, porque o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para que nós possamos continuar. E assim, irmãs, é o que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. E eu agradeço imensamente a minha oportunidade de mais uma vez poder falar das grandezas do meu Senhor. E nós sabemos, irmãs, que nós precisamos umas das outras em oração para que permanecemos firmes em Cristo Jesus. Deus abençoe a todas vocês e tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Guardada o lar, família de vocês, filhos, o nosso país, que o Senhor continue guardando e protegendo. Deus abençoe, irmã Silene. Muito obrigada por essa oportunidade, minha amada.